Bem-vindos! É ótimo ter vocês aqui para mais um vídeo repleto de inspiração, conhecimento e diversão. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos incríveis. Hoje, vamos mergulhar em um tópico fascinante que tem o poder de transformar nossas vidas, os segredos do poder dos hábitos. Você já se perguntou por que fazemos as coisas que fazemos, e como podemos criar mudanças positivas em nossa rotina? Bem, você veio ao lugar certo, porque neste vídeo, vamos explorar em detalhes como os hábitos funcionam, como eles podem ser modificados e como podemos aproveitar esse conhecimento para alcançar nossos objetivos. Vamos desvendar as histórias empolgantes de pessoas que transformaram suas vidas, empresas que utilizaram estratégias baseadas em hábitos para o sucesso e insights da ciência por trás de nossas escolhas diárias. Quer você esteja procurando maneiras de aumentar sua produtividade, melhorar sua saúde ou simplesmente entender mais sobre o funcionamento da mente humana, este é o lugar para estar. Então, prepare-se para uma jornada emocionante de descobertas, onde vamos explorar o impacto dos hábitos em nossa vida cotidiana e aprender como podemos desbloquear nosso potencial máximo. O poder do hábito. Parte 1. Os hábitos dos indivíduos. 1. O loop do hábito. Como os hábitos funcionam. Neste capítulo inicial, Charles Duhigg explora a estrutura fundamental por trás de todos os hábitos, que ele chama de o loop do hábito. Ele descreve como esse loop é composto por três componentes interligados: a deixa, cue, a rotina, routine, e a recompensa, reward. Juntos, esses três elementos formam a base de qualquer hábito e ajudam a entender por que os hábitos se formam e persistem em nossas vidas. 1. Deixa. A deixa é o gatilho que inicia o hábito. Pode ser um estímulo externo ou interno que sinaliza ao cérebro que é hora de iniciar a rotina habitual. As deixas podem ser uma ampla variedade de coisas, como um horário específico do dia, um local, uma emoção, uma ação anterior, entre outros. 2. Rotina. A rotina é a parte do hábito que consiste nas ações ou comportamentos que realizamos em resposta à deixa. É a sequência de ações que se tornaram automáticas devido à repetição. Essa é a parte do hábito que é mais visível externamente. 3. Recompensa. A recompensa é o benefício ou resultado positivo que o cérebro associa à conclusão da rotina. É o que o cérebro procura obter ao seguir o hábito. A recompensa é o que reforça o ciclo do hábito, incentivando o cérebro a querer repetir a rotina sempre que encontrar a deixa correspondente. Duhigg ilustra o conceito do loop do hábito com vários exemplos, desde hábitos individuais até hábitos em empresas e comunidades. Ele argumenta que entender essa estrutura básica dos hábitos é fundamental para a modificação e transformação deles. Ao analisar os componentes do loop do hábito, as pessoas podem começar a identificar os gatilhos que desencadeiam seus hábitos, as recompensas que buscam e, assim, trabalhar para substituir as rotinas indesejadas por comportamentos mais saudáveis e produtivos. 2. O cérebro ansioso. Como criar novos hábitos? Neste capítulo, Charles Duhigg explora a neurociência por trás da formação de hábitos e como é possível criar novos hábitos. Ele apresenta a ideia de que os hábitos não podem ser completamente eliminados, mas podem ser modificados através da compreensão da estrutura do loop do hábito e da exploração das recompensas que eles oferecem. Duhigg discute a importância de entender a dinâmica entre a deixa, a rotina e a recompensa. Ele explora como os hábitos se formam em níveis neurologicamente profundos, onde as conexões entre as células cerebrais são fortalecidas à medida que os hábitos são repetidos. Uma das chaves para a modificação de hábitos é a compreensão da recompensa, que é a terceira parte do loop do hábito. Duhigg explica que, para modificar um hábito, é importante manter a mesma deixa e a mesma recompensa, mas substituir a rotina central. Ele sugere que, ao identificar a recompensa desejada por trás de um hábito, podemos experimentar diferentes rotinas para alcançar essa recompensa de maneira mais saudável ou produtiva. O autor também explora a importância do desejo na formação e modificação de hábitos. Ele explica como o desejo é um componente crucial que impulsiona o ciclo do hábito, vinculando a deixa à rotina e à recompensa.
Ao entender os desejos que estão subjacentes aos hábitos, as pessoas podem criar novas rotinas que satisfazem esses desejos de maneira mais benéfica. Além disso, Duhigg apresenta a ideia de que há momentos-chave na formação e modificação de hábitos, conhecidos como momentos de inflexão. Esses momentos são momentos críticos em que é mais provável que ocorram mudanças devido a circunstâncias específicas ou motivações. Em resumo, o capítulo 2 explora a neurociência dos hábitos e fornece insights sobre como criar novos hábitos ao modificar o loop do hábito e entender as recompensas e desejos subjacentes. Duhigg sugere que, ao desenhar conscientemente as rotinas que substituem os hábitos indesejados, podemos aproveitar o poder do hábito para melhorar nossas vidas de maneira significativa. 3. A regra de ouro da mudança de hábito. Por que a transformação acontece? Neste capítulo, Charles Duhigg explora a dinâmica da transformação de hábitos e apresenta a ideia central de que a chave para a mudança efetiva está na compreensão da regra de ouro da mudança de hábito. Essa regra afirma que, para alterar com sucesso um hábito, é necessário manter a mesma deixa e a mesma recompensa, mas substituir a rotina central. Duhigg utiliza exemplos do mundo real e pesquisas científicas para ilustrar como essa regra funciona na prática. Ele começa explorando o trabalho do psicólogo e pesquisador social Kurt Lewin, que desenvolveu o modelo de 3 etapas para a mudança de comportamento. Essas 3 etapas são descongelamento, mudança e recongelamento. O descongelamento envolve a criação de um ambiente que permita a mudança em si envolve a introdução de novas rotinas e comportamentos, e o recongelamento é o processo de consolidar a nova rotina como hábito. Duhigg então examina como a regra de ouro da mudança de hábito se aplica a contextos como tratamentos de alcoolismo, perda de peso e transformação de empresas. Ele compartilha histórias de indivíduos e organizações que adotaram com sucesso essa regra, destacando a importância de identificar gatilhos e recompensas específicas. Uma parte crucial deste capítulo é a discussão sobre grupos sociais como influenciadores poderosos na mudança de hábitos. Duhigg explora o papel de grupos sociais, como os alcoólicos anônimos, e como o apoio social e a identificação com outros membros do grupo podem ser fatores-chave para a manutenção de novos hábitos. O capítulo também aborda como empresas como a Alcoa e o movimento pelos direitos civis dos anos 1960 usaram a regra de ouro da mudança de hábito para criar transformações significativas. Ele enfatiza como os líderes podem moldar a cultura de uma organização para incentivar hábitos produtivos e eficazes. Parte 2. Os hábitos de organizações bem-sucedidas. 4. Hábitos angulares, ou a balada de Paul O'Neill. Quais hábitos importam mais? Neste capítulo, Charles Duhigg explora a ideia de hábitos angulares e como eles podem ter um impacto desproporcionalmente grande na transformação de indivíduos, empresas e organizações inteiras. Para ilustrar esse conceito, ele apresenta a história de Paul O'Neill, ex-CEO da Alcoa. O'Neill assumiu a Alcoa em 1987, uma das maiores produtoras de alumínio do mundo, e surpreendeu muitas pessoas ao anunciar que sua principal prioridade seria a segurança dos trabalhadores. Ele acreditava que ao focar na segurança, não apenas protegeria os funcionários, mas também transformaria a cultura da empresa e melhoraria sua eficiência. A ênfase na segurança na Alcoa não era um hábito comum na indústria na época, mas O'Neill acreditava que era um hábito angular, uma mudança fundamental que teria efeitos em cascata. Ele acreditava que ao fazer com que todos se concentrassem em evitar acidentes, isso instigaria mudanças em outros aspectos da empresa, incluindo comunicação, tomada de decisões e qualidade do trabalho. O capítulo explora como O'Neill implementou essa mudança de foco e como os hábitos angulares podem atuar como alavancas para mudanças maiores. A história da Alcoa demonstra como a transformação de um hábito central pode impactar a cultura organizacional de maneira profunda e positiva. Além disso, o capítulo discute a pesquisa do sociólogo William H. Witt Jr. sobre o poder das interações sociais informais em espaços públicos. Witt observou como pequenos ajustes no ambiente e nas interações podem levar a grandes mudanças nas dinâmicas sociais.
Isso também se encaixa na ideia de hábitos angulares, mostrando como pequenas mudanças em hábitos ou comportamentos-chave podem desencadear transformações mais amplas. 5. Starbucks e o hábito do sucesso. Quando a força de vontade se torna automática. Neste capítulo, Charles Duhigg explora como os hábitos podem ser usados para criar sucesso em empresas e organizações. Ele destaca a história da transformação da empresa Starbucks e como os hábitos desempenharam um papel fundamental em sua jornada para se tornar uma gigante do setor de cafeterias. Duhigg começa introduzindo a história de Howard Schultz, o CEO da Starbucks, e como ele transformou a empresa, que originalmente era uma pequena loja de café em Seattle, em uma das marcas mais reconhecidas globalmente. Schultz percebeu que a chave para o sucesso da Starbucks estava em criar uma experiência em torno do ato de beber café, uma experiência que pudesse se tornar um hábito diário para as pessoas. O capítulo explora como Schultz e sua equipe focaram em criar rotinas e rituais que se tornariam hábitos para os clientes. Isso incluía coisas como a atmosfera acolhedora das lojas, o aroma do café moído na hora e o atendimento ao cliente personalizado. A Starbucks se concentrou em criar gatilhos, deixas e recompensas agradáveis para os clientes, transformando a experiência de beber café em um hábito que as pessoas buscavam automaticamente. Duhigg também explora o conceito de força de vontade e como ela desempenha um papel importante na formação de hábitos. Ele apresenta a pesquisa que sugere que a força de vontade é como um músculo que pode se esgotar ao longo do dia, tornando-se mais difícil resistir a tentações. No entanto, ele também destaca que os hábitos podem ser uma forma de automatizar comportamentos, reduzindo a necessidade de depender constantemente da força de vontade. A Starbucks utilizou a compreensão desse princípio ao criar um ambiente onde as decisões eram tomadas mais facilmente, ajudando as pessoas a evitar o desgaste da força de vontade. A consistência dos hábitos criados nas lojas da Starbucks permitiu que os clientes fizessem escolhas rápidas e automatizadas, impulsionando o sucesso da empresa. 6. O poder de uma crise. Como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. Neste capítulo, Charles Duhigg explora como as crises podem ser pontos de virada para a formação e modificação de hábitos, tanto em nível pessoal quanto organizacional. Duhigg argumenta que as crises têm o poder de abalar as rotinas e comportamentos estabelecidos, criando oportunidades para a mudança. Ele começa discutindo a história de Michael Phelps, o famoso nadador olímpico, e como sua treinadora, Bob Bowman, o ajudou a transformar seus hábitos e ações para atingir o sucesso olímpico. Duhigg descreve como uma série de incidentes e decisões ao longo de suas vidas levou Phelps e Bowman a adotar um conjunto específico de hábitos que levaram ao sucesso nas Olimpíadas. O capítulo também explora como as crises podem criar oportunidades para mudanças organizacionais. Duhigg apresenta a história da Alcoa novamente, desta vez focando na liderança de Paul O'Neill durante uma crise na empresa. O'Neill usou a crise como uma oportunidade para introduzir uma mudança cultural mais profunda, enfatizando a segurança e a comunicação aberta. Além disso, Duhigg explora como os líderes podem usar crises para criar mudanças organizacionais deliberadamente. Ele apresenta a história de Rick Warren, um pastor que fundou a igreja de Saddleback, e como ele usou um incêndio devastador como uma oportunidade para reavaliar e reconstruir sua igreja de forma mais eficaz. O capítulo enfatiza que as crises podem ser momentos cruciais para a criação e modificação de hábitos. As circunstâncias extremas e imprevisíveis das crises podem abalar as rotinas estabelecidas e criar um ambiente propício para a mudança. No entanto, Duhigg também ressalta que a intenção consciente dos líderes desempenha um papel vital na transformação de hábitos durante e após as crises. 7. Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba quando as empresas preveem e manipulam hábitos. Neste capítulo, Charles Duhigg explora como as empresas usam os hábitos dos consumidores para prever seus comportamentos e, em alguns casos, manipular suas decisões de compra. Ele narra a história da varejista Target e sua estratégia de usar dados e análises para identificar hábitos de compra e direcionar ofertas personalizadas aos clientes. Duhigg destaca como a Target criou um sistema que atribui uma pontuação de hábito a cada cliente com base em seus comportamentos de compra.
Essa pontuação é usada para identificar padrões e prever futuras compras dos clientes. Um exemplo notável disso é como a Target identificou hábitos que indicavam uma cliente grávida, mesmo antes que ela tivesse anunciado a gravidez. Isso permitiu que a Target enviasse cupons e ofertas relevantes para produtos relacionados à maternidade, aproveitando o poder dos hábitos para direcionar o comportamento do consumidor. O capítulo explora também como as empresas usam gatilhos emocionais e hábitos para manipular as decisões dos consumidores. Duhigg discute pesquisas sobre como os hábitos de compra podem ser influenciados por emoções e contextos específicos. Ele descreve como as empresas muitas vezes projetam estrategicamente lojas, sites e campanhas de marketing para capitalizar os hábitos e gatilhos dos consumidores. Além disso, o capítulo aborda a ética do uso de dados e análises para prever e manipular os hábitos dos consumidores. Ele questiona até que ponto as empresas têm o direito de usar informações pessoais para influenciar o comportamento dos clientes. Duhigg ressalta a importância de estar consciente das táticas de manipulação e tomar decisões de compra informadas. Parte 3. Os hábitos de sociedades. 8. A Saddleback Chart e o boicote aos ônibus de Montgomery. Como os movimentos acontecem. Neste capítulo, Charles Duhigg explora como os hábitos desempenham um papel crucial na criação e sustentação de movimentos sociais e culturais. Ele examina as dinâmicas por trás de movimentos significativos, como o boicote aos ônibus de Montgomery durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e o crescimento da Igreja de Saddleback. Duhigg começa contando a história do boicote aos ônibus de Montgomery em 1955, liderado por Rosa Parks e Martin Luther King Jr. O boicote foi uma resposta ao tratamento segregado nos ônibus públicos da cidade e foi um dos marcos iniciais do movimento pelos direitos civis. O capítulo explora como a mudança de hábitos das pessoas em relação ao uso dos ônibus foi fundamental para o sucesso do boicote. Ao modificar seus comportamentos e criar novas rotinas, os participantes do boicote demonstraram o poder dos hábitos na condução da mudança social. Em seguida, Duhigg explora como a Igreja de Saddleback, liderada por Rick Warren, cresceu de forma notável ao usar estratégias baseadas em hábitos. A Igreja usou pequenos grupos de estudo bíblico, chamados de células, para criar conexões sociais significativas entre os membros. Esses grupos não apenas forneceram apoio emocional, mas também criaram hábitos regulares de participação e interação social. O capítulo examina como esses hábitos foram cruciais para o crescimento e a influência da Igreja. Duhigg também explora o papel das estruturas de poder fraco nos movimentos sociais. Essas estruturas envolvem a criação de conexões sociais e hábitos que são mantidos por laços emocionais e interpessoais, em vez de hierarquias rígidas. Essas estruturas flexíveis podem desempenhar um papel importante na sustentação de movimentos ao longo do tempo. 9. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos. Neste capítulo, Charles Duhigg mergulha na complexa questão da responsabilidade pessoal em relação aos hábitos e explora como a neurociência contribui para nossa compreensão do livre-arbítrio e da capacidade de controlar nossos comportamentos. Duhigg começa questionando até que ponto somos realmente responsáveis por nossos hábitos, considerando o fato de que muitos hábitos são formados de maneira automática e inconsciente. Ele discute a pesquisa em neurociência que sugere que grande parte de nossas ações é influenciada por processos cerebrais subconscientes, e que a ideia tradicional de livre-arbítrio pode ser mais complexa do que imaginamos. O capítulo explora a pesquisa sobre a relação entre os gânglios da base, uma parte do cérebro associada a padrões de comportamento, e a formação de hábitos. Duhigg discute como o cérebro forma rotinas para economizar energia, permitindo que sejamos mais eficientes na execução de tarefas cotidianas. Ele também explora o conceito de hábitos autônomos, onde certas ações se tornam tão automáticas que são executadas quase sem consciência. No entanto, Duhigg também ressalta que a neurociência não nega completamente o papel do livre-arbítrio. Ele apresenta exemplos de como as pessoas podem modificar conscientemente seus hábitos ao entender os gatilhos e recompensas que os impulsionam.
A consciência e a autorreflexão podem permitir que as pessoas controlem seus comportamentos e façam escolhas mais alinhadas com seus objetivos. O capítulo também explora a questão da responsabilidade das empresas em relação aos hábitos dos consumidores. Duhigg discute como as empresas usam táticas para influenciar os hábitos dos clientes, mas também destaca que os indivíduos têm a capacidade de tomar decisões informadas e resistir à manipulação quando estão conscientes das estratégias em jogo. E assim chegamos ao final deste vídeo incrível sobre o poder dos hábitos. Espero que vocês tenham encontrado insights valiosos e inspiração para aplicar em suas vidas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aqueles que também podem se beneficiar dessas informações. Obrigado! E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado!